Olá, crianças, tudo bem? Tive sumido durante um tempo, né? Final de bimestre, um tanto de coisas pra gente resolver na escola. Eu ainda estou finalizando um TCC de segunda licenciatura em filosofia, então estava meio complicado, mas estamos de volta. Esperamos continuar agora com uma certa frequência semanal. O tema de hoje a gente vai tratar de questões do Enem. Novamente, atendendo a pedido de alguns alunos que pediram para a gente falar agora, véspera da prova do Enem, sobre alguma coisa que pudesse ajudar a usar os conceitos de sociologia, a pensar nas questões de redação. Então, o tema de hoje, Sociologia no Enem 2019. Esse é o canal Keep Calm, eu sou seu professor e está começando mais uma aula. Sociologia tem temas muito utilizados em redações do Enem. Pensando nisso, nessa multiplicidade de temas do Enem, eu fiz uma relação aqui com todos os temas do Enem. O Enem começou em 1998, está completando 21 anos. Então eu tenho aqui na tela todos os temas, desde 1998, que foi Viver e Aprender, fala um pouco sobre a educação, cidadania, direitos da criança, desenvolvimento e preservação ambiental, direito de votar, violência na sociedade, trabalho infantil, poder de transformação da leitura, desse desafio de conviver com as diferenças, como preservar a floresta amazônica, indivíduo frente à ética nacional, trabalho e construção da dignidade. Então, vários temas aí. Fazendo esse apanhado de todos os temas da sociologia, do Enem, de redação do Enem, eu fiz uma outra relação. Foram 21 temas ao todo, 21 anos de Enem. Desses 21 temas, 15 temas continham já no título a definição de algum conceito usado em sociologia, ou democracia, ou direito ao voto, algum tema relacionado com sociologia. E dos outros, são 21 temas, né? Dos outros 15, além dos 15, sobraram 6 temas. E todos esses 6 temas a gente pode utilizar argumentos da sociologia, conceitos de sociologia para poder ajudar a elucidar ou a criar um argumento ou a propor uma solução, que é o que se pede no texto dissertativo argumentativo da redação do Enem. Ainda pensando nisso, eu peguei a questão da regra, né, para a criação dos temas. Uma dúvida muito grande que se tem nesse Enem desse ano é se os temas vão continuar, porque mudou o governo, né? O governo Bolsonaro tem um outro tipo de pensamento a respeito das questões relacionadas à educação, criou uma comissão para avaliar o banco de questões do Enem e retirar algumas questões que ele julga de conteúdo ideológico, que estão em quarentena. Então tem várias mudanças, e inclusive com relação ao tema da redação também a expectativa é muito grande. Será como que vai ser essa prova, como que vai ser essa redação, que tema que terá? E aí sobre isso, uma das características que é exigida na confecção do tema do Enem é que se fale que o tema tem um apelo ao poder público, quer dizer, que se possa criticar algo do poder público e falar de alguma intervenção que o poder público possa fazer para melhorar
a situação problemática que o tema da redação apresentar. E o outro é a sociedade civil. O apelo à sociedade civil, quer dizer, o problema levantado pela redação do Enem, ele tem que ter tanto um viés do poder público quanto um viés da sociedade civil. Pensando ainda nisso, é que eu resolvi então trazer algumas sugestões para você pensar a sua redação. Primeiro, o que está aqui embaixo aqui são todos conceitos da sociologia. A gente estuda no ensino médio os conceitos dentro de um conteúdo programático. Então a gente vai estudando o conceito, vai citando o autor, vai entendendo as consequências daquele conceito na aplicação prática. Só que a gente faz um painel mais amplo, mas sobra o conceito como sendo algo que você vai usar na próxima etapa. Então, de etapa em etapa que a gente vai aprendendo no ensino médio, desde o primeiro ano até o terceiro, cada conceito que é visto vai sendo utilizado nos outros posteriormente. Isso já é algo que acontece naturalmente quando você está aprendendo. Quando você está estudando, né, no ensino médio. E aí o Enem, como é uma prova de avaliação desse ensino médio também, vai prezar por esses conceitos. Então, todos esses conceitos, eles podem ser usados como argumento se tiver de acordo com o tema da redação. Então, você vai ler o tema e vai procurar achar algum conceito. A vantagem de você usar um conceito de sociologia é que, utilizando esse conceito, você não precisa citar as fontes. Então, tem vários conceitos ali, cultura, etnia, anomia, classes sociais, socialização, ações afirmativas, estrutura social, etnocentrismo, coerção social. São todos temas que podem te ajudar nesse processo. Desses temas todos, você pode se utilizar nos argumentos ou então na proposta de solução. Então você vai achar o tema central, não pode fugir do tema central, você vai ver se algum dos seus argumentos cabe algum conceito de sociologia. No próprio texto você vai achar às vezes nas palavras-chave do texto você já vai achar algum argumento e algum conceito de sociologia, e isso pode te ajudar muito para você contextualizar a sua redação e fundamentar de forma que o seu texto fique mais rico. Quando o avaliador da sua redação for ler e ver que você citou um conceito que já é clássico em sociologia e que ele está engajado com o tema da redação, em que ele está bem colocado, foi colocado no lugar certo, na proporção certa, isso faz com que o seu texto fique dê um valor a mais no seu texto. O seu texto fica mais sofisticado. É como se você, ao invés de usar uma palavra simples, você usasse uma palavra, um vocabulário mais culto. Assim também, se você, ao invés de falar uma questão que você pensa, você usar um conceito que está relacionado com aquela questão e que sintetiza o que você ia explicar numa frase, já te ajuda. Eu vou pegar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, coerção. Você vai falar que o governo impõe algumas questões para o cidadão, através de punições, enfim, em alguma situação. Você pode, ao invés de explicar tudo isso que eu acabei de explicar, você vai falar assim: o governo utiliza-se da coerção para tal situação. Então você usou o conceito de coerção social numa situação correta. Ou você vai falar das coisas que tem na sociedade que são difíceis de mudar, né? Então você pode, às vezes, se encaixar naquela situação, falar, ao invés de explicar essa situação toda, você utiliza o termo estrutura social em algum momento da redação para especificar essa
parte da sociedade que é difícil de modificar. Controle social, ideologia, democracia, cidadania, né? Então, assim, vários temas desses que já tivemos no Enem, dava para utilizar esses conceitos. Então, você pode ficar atento aos conceitos de sociologia para te ajudar nas questões do Enem. Quando você fala de um conceito do Karl Marx, que é classes sociais, você não precisa explicar o que é o conceito. Você não precisa citar que ele é de Karl Marx, porque todos os leitores que vão avaliar a sua redação já estão por dentro desse assunto, já faz parte do conjunto de conhecimento estabelecido, vamos dizer assim, da sociologia, né? O clássico da sociologia. Então, não precisa, isso só vai demonstrar que você tem um bom entendimento do assunto, né? Vai valorizar o seu conteúdo. Outra questão é você tomar o cuidado devido para não utilizar o conceito sem estar relacionado com o texto. E por último, não utilizar conceitos que você não domina. O conceito de anomia, eu não conheço muito bem, não vou citar isso não, porque eu não entendo muito bem como que é a anomia. Então, só cita um conceito que você tem certeza de que ele está sendo empregado de modo correto. E eu vou deixar aqui umas últimas dicas para facilitar para você pensar essas possibilidades de uso, né, dos conceitos de sociologia, dentre outros conceitos. A recomendação que se dá é a seguinte, que no início das provas você leia o tema da redação e os textos de referência que vêm logo abaixo. Geralmente vem texto 1, texto 2, que ajudam a contextualizar o seu tema. Então leia antes de fazer a prova, antes de tudo. Pegou o caderno do Enem do dia da redação, você já pega a redação e lê primeiro, antes de qualquer coisa. Depois que fez aquele básico lá que o pessoal vai orientar, você anotar, você escrever, aí já pega o caderno de redação e lê. Lê tudo e de preferência marca, né, grifa as palavras-chave. No texto fala democracia, marca lá democracia. No texto fala lá cultura, marca lá cultura. Que são conceitos que você já conhece da sociologia. E aí, depois de marcar tudo isso, vá lá no caderninho de rascunho, né, onde tem a parte de rascunho da redação, e já anota os argumentos que vieram na sua cabeça. Coloca tudo lá, os argumentos que já vieram na sua cabeça. Você deve levar um lápis, se puder usar o lápis, se não puder, anota numa beiradinha lá na caneta mesmo, para você lembrar dos seus argumentos que vieram na sua mente na hora que você leu pela primeira vez esse tema. Caneta azul, azul caneta azul está marcada com minha letra. Todo dia eu viajo para o colégio. Depois, você pode ir fazendo a prova normalmente. À medida que você vai fazendo a prova, pode aparecer lá uma citação de um autor numa questão, pode aparecer lá um tema de uma outra área que ajuda a elucidar a sua redação, que pode ser utilizado, que você acha que vai dar para utilizar. Então, passou por um desses itens, em alguma das questões que você está fazendo, achou que é interessante marcar, vai lá no caderno, na parte do rascunho da redação e anota esse tema. Esse argumento, né, que você possa querer utilizar. E aí depois você vai fazendo a prova, deixa a redação por último, reserva um tempo que você acha que vai ser suficiente para fazer sua redação e depois você volta na redação quando terminar a prova. Terminou a prova, você já tem lá mais ou menos um esboço do que você pode utilizar no seu tema. E aí você vai utilizar normalmente, né, pegando aí os ganchos que eu já citei atrás, fazendo as correlações de um texto,
expondo uma visão geral no início, uma introdução, né? Depois selecionando ali 2 ou 3 argumentos que apontem causas ou identifiquem o problema como ele está acontecendo, e por último apresentando uma conclusão que possa ser uma proposta de solução. É como se você fizesse o diagnóstico. Imagina que você é um médico, você faz o diagnóstico e aí depois você já faz, dá a receita ali no final. Você vai fazer isso, isso e isso que vai resolver seu problema. Então você tem que apresentar na redação essas questões, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e espero que sejam úteis no dia da prova, e espero também que vocês tenham uma boa prova do Enem. Obrigado pelas pessoas que estão acompanhando o nosso canal. Desculpa aí mais uma vez a gente ter demorado tanto a soltar um novo vídeo, mas agora eu já vou voltar com uma certa frequência, geralmente um vídeo por semana como estava sendo, tá bom? Um abraço a todos e boa prova para quem vai fazer prova do Enem.